Coronavírus, a crise em debate. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Coronavírus, a crise em debate. Hoje o tema da nossa discussão aqui é a municipalidade. Vamos discutir com 4 prefeitos aqui do estado de São Paulo. Prefeito Guti de Guarulhos, do PSD, muito obrigado pela presença. Prefeita Jaqueline, do PSL de Sorocaba, muito obrigado pela sua presença. Caio Mateus, prefeito de Bertioga, do PSDB, muitíssimo obrigado. E Aguilar Júnior, do MDB, prefeito de Caraguatatuba. Sejam muito bem-vindos ao nosso debate. Eu já quero fazer uma pergunta para vocês. Aqui em São Paulo, Câmara Municipal anunciou redução salarial, a gente tem visto algumas autoridades reduzindo seus salários. Eu quero saber, no município de vocês aí, como é que está essa situação? Só o setor privado precisa arcar com a crise ou o poder público também precisa? Vamos começar com a prefeita Jaqueline. Boa tarde a todos os colegas, boa tarde, Paulo. Isso já foi deliberado, conversado, na realidade, com o presidente da Câmara, com alguns vereadores, com os secretários. Nós entendemos que não apenas o setor privado, os munícipes, devem arcar com todos os transtornos econômicos que decorrem do coronavírus. Então, já estamos conversando para nos alinharmos quanto à diminuição ou à supressão de parte dos subsídios para que possamos contribuir nesse momento. Muito bem. Prefeito Guti, Guarulhos. Bom, Paulo, nós, por coincidência, sua pergunta, hoje encaminhamos para a Câmara uma redução do salário do Executivo Municipal, onde o primeiro escalão terá uma redução aí de 25%, prefeito e vice-prefeito uma redução de 50%, e os vereadores também estão tratando da redução deles para já votar semana que vem, tanto a redução do Legislativo e do Executivo. Na nossa opinião, a gente sabe que todo centavo conta de economia, principalmente para quem faz gestão pública. A nossa economia, a expectativa de economia mês aqui, com essa medida, será aproximadamente de R$1.200.000, que ajuda muito. Sabemos que, por uma cidade do tamanho de Guarulhos, 1.200.000, talvez numa situação normal não faça tanta diferença, mas ajuda. Mas uma situação pandêmica faz muita diferença e é por isso que nós estamos também cortando onde dá para cortar, para ultrapassar esse problemaço aí que é essa pandemia. Muito bem. Caio Mateus. Olá, Paulo, olá, amigos, colegas, prefeitos. Bertioga também está fazendo a lição de casa, Paulo. Hoje está em estudo jurídico, junto com a Câmara também, a gente está conversando. Não só isso, na proposta de redução, mas também contingenciamento, renegociação de contratos, enfim, cada centavo nessa hora vale, né? Então a gente está fazendo também aqui os devidos estudos para colocar em prática em breve também. E Caraguatatuba, prefeito Aguilar. Vamos lá, boa tarde a todos, né? Prefeita Jaqueline, o Guti, Caio Mateus, meus colegas, Paulo. Aqui em Caraguatatuba a mesma coisa. Amanhã, às 9 horas da manhã, eu tenho uma reunião com a minha base na Câmara, são 10 vereadores dos 15, justamente para a gente tratar desse assunto, né, da questão da redução. Esse mês ainda, já tinha fechado a folha, ela vai ser paga integral. Então, a partir do mês de maio, ela vai sofrer redução. E fazendo a 4 mãos mesmo, trazendo os vereadores para participar. Tem uma comissão hoje de servidores públicos também participando, que a ideia também é ver a questão da função gratificada, dos encargos especiais. A revisão dos contratos já foram feitos, nós já fizemos várias revisões em contratos, e como os meus colegas disseram, né, qualquer centavo vale muito nesse momento. Então nós estamos fazendo aqui o dever de casa. É importante ressaltar também, Paulo, aqui nós fizemos um decreto de contingenciamento a semana passada, então a gente já vem trabalhando aí no contingenciamento. Muito bem. Bom, eu queria entrar num tema agora um pouco jurídico, mas eu queria entender a opinião de vocês sobre isso, né? A gente tem visto um debate no Brasil sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que deu a incumbência, a competência a estados e municípios de definirem ou não a questão da quarentena, né, do isolamento social. O governo federal praticamente foi escanteado desse processo. A minha pergunta para vocês é a seguinte: o Ministério Público tem entrado com ação judicial na Justiça pedindo a reabertura, pedindo o fechamento, né, do comércio que for reaberto
por determinado prefeito. Aconteceu isso recentemente em São José dos Campos e em outras cidades do estado de São Paulo. Eu vi que o prefeito Guti, lá de Guarulhos, já tem um plano de reabertura econômica. Eu queria entender de vocês o seguinte: vocês estão receosos em relação a essa abertura do comércio e vocês concordam com essa quarentena até 10 de maio? Será que essa quarentena não poderia ser um pouco menor da que foi prevista pelo governador? Vamos começar pelo Guti. Bom, Paulo, a gente começou um plano de reabertura da cidade, reabertura econômica, do comércio, né, a flexibilização que a gente chama. Então, a gente está faseando. Começamos com a fase 1 ontem, então, outros serviços que não estavam inclusos em serviços essenciais, a gente colocou como essencial. E a fase 2, a gente pretende, eu friso aqui, pretende começar no dia 6. Por quê? Porque depende do comportamento social. Se as pessoas não entenderem que precisa ter o distanciamento social, que só tem que sair se for essencial, usar máscara para proteger a ela e a pessoa ao qual ela está conversando, enfim. Se não entendermos isso, com certeza esse comportamento social vai fazer com que os efeitos do coronavírus, né, toda a propagação, contágio, aumente muito. E esses números aumentando, a nossa capacidade médico-hospitalar começa a ficar comprometida. Aí a gente tem que recuar nesse faseamento, nessa abertura do comércio e da economia local. Então, a gente tem que fasear mesmo para analisar o comportamento. E a gente definiu o dia 6 justamente para, nesses próximos 15 dias, conseguir ir analisando o dia a dia. Qualquer líder tem que analisar os dados dia a dia. Porque se o negócio explodir, você tem que recuar, não tem jeito. Então, agora, depende muito mais do comportamento das pessoas do que dos próprios líderes, na minha opinião. Só fazer uma observação sobre a sua fala. Dia 6, antes do dia 10, previsto pelo governo do estado. Não corre o risco da justiça barrar essa sua decisão? Olha, nós sabemos que existe esse risco, né? Por isso mesmo que a gente já definiu um faseamento disso, porque caso haja algum problema nesse índice, a gente não precisa recuar, porque a fase 2 não foi implementada ainda. E o dia 6, por que o dia 6? Porque a segunda data mais importante no comércio do Brasil é o Dia das Mães. Então, é uma forma da gente, pelo menos, ajudar uma retomada econômica no município. Muito bem. Prefeito Caio Mateus de Bertioga, e aí? Muito bem, Paulo. Eu só não tive retorno do áudio do Guti, mas vamos lá, vamos falar de Bertioga. Dia 17 passado, sexta-feira, a gente publicou no Boletim Oficial do Município um decreto de flexibilização aqui para a cidade de Bertioga, dando 5 dias para que o comércio, que foi dividido em 5 grupos distintos, pudesse se adaptar ao novo regramento, tornando efeito a partir do dia 22, ontem. Recentemente, ontem, na verdade, no mesmo dia, a gente recebeu uma recomendação do Ministério Público, tá? Quanto à questão da flexibilização e revogação do decreto, solicitando que fosse seguido o decreto estadual. A gente vai revogar, a gente vai seguir o decreto estadual, porque ele, em certas linhas, ele dá uma certa abertura para que grande parte do que a gente havia colocado no decreto municipal continue tendo efeito. Agora a gente vive um verdadeiro dilema, né, Paulo e colegas prefeitos, que é o da flexibilização versus quarentena. E outra grande briga, que é a briga de competências, né? Todos sabem, a corda sempre arrebenta no lado mais fraco, são os prefeitos, que ainda mais os prefeitos que entraram nesse mandato, sobre forte crise econômica, sendo moldados sob pressão desde o início dos seus mandatos, né? E fica agora essa briga de competência. Eu sou a favor do equilíbrio, tá? A gente vem analisando com o nosso jurídico, até meio aquele jargão, né? A vida do cidadão se dá na cidade, né? Do município, e a gente tem que respeitar as características sociais e econômicas, principalmente, de cada município. E a Bertioga, ela tem esse sentimento, analisando diariamente os dados, a situação de Bertioga, a gente entende pela possibilidade da flexibilização. Agora, compete ao município, no meu entendimento, o regramento quanto ao funcionamento dos estabelecimentos.
Agora, só para finalizar a fala, o próprio Ministério da Saúde, no dia 12, publicou uma normativa onde ele dizia que, a partir do dia 13 de abril, os municípios que tivessem menos de 50% dos seus leitos com respirador ocupados poderiam flexibilizar. Então, a gente está passando por esse dilema e eu compartilho a discussão com os colegas, porque eu imagino que é algo do dia a dia que todos estão sofrendo, né? Muito bem. Prefeito Aguilar, e aí, quarentena até 10 de maio aí para um município como Caraguá, que teve 28 casos confirmados e 3 óbitos, é necessário? Por hora é necessário, viu, Paulo? Eu compreendo todo o clamor do comércio. Aliás, eu venho fazendo reuniões todos os dias com diversos nichos do comércio. Ontem com a Associação Comercial, Associação de Hotéis e Pousadas, quiosques. No final da tarde, no começo da noite, com o Conselho de Pastores. Daqui a pouco eu tenho uma reunião aí com os padres. Hoje eu já recebi os donos de marinas. Qual que é o nosso objetivo em Caraguatatuba? Traçar, na verdade, um grande plano, que já começamos há pelo menos 10 dias, desenhando a responsabilidade de cada comerciante. Qual que é a responsabilidade do prefeito, da prefeitura? Qual que é do comerciante, do empresário, do empreendedor? E qual que é a responsabilidade do cidadão? Alguns pontos Caraguatatuba vem cumprindo muito bem ali. A questão do isolamento social. Caraguatatuba hoje é a 5ª cidade com melhor isolamento social no estado de São Paulo. Aumentamos bastante o número de leitos, né? Faseamos 39 leitos nós criamos no primeiro momento e agora já criamos mais 110 leitos. Dentre esses aí, mais 30 leitos com respiradores. Então a gente está preparando a cidade para tão logo que houver essa possibilidade de flexibilização por parte do governo, a gente se adaptar e apresentar esse plano, né? E tentar aí entrar na categoria verde, que me disse o governador João Dória ontem. Eu tenho percebido que o Ministério Público, de forma geral, ele tem intervido bastante nessa questão. Você vê mesmo ontem em São José dos Campos, ontem por liminar, derrubou ontem por liminar o decreto do prefeito Felício Ramute. Então a gente está trabalhando em conjunto com o empresário da cidade e também conscientizando a população, deixando sempre muito claro todos os pontos que foram feitos. Eu falo de partilhar a responsabilidade. E olha só que interessante, Caraguatatuba entrou antes do estado no isolamento. Nós entramos aqui 3 dias antes, entramos na data correta. Técnicos que trabalham aí comigo falaram que nós poupamos muitas vidas por conta de entrar naquele momento, mas também tem que saber a hora de sair, e sair com segurança. Se a gente não sai com segurança, corre o risco de, depois de 10 dias, 15 dias, tá tudo fechado. Então a gente vem trabalhando, ouvindo as pessoas, todo mundo tem a oportunidade de falar. Caraguatatuba é uma cidade litorânea, o turismo aqui é muito forte e também a questão do serviço e do comércio acaba sendo uma referência para o litoral norte. Então está tudo sendo feito muito ali regradinho. Prefeito, e, mais uma vez, partilhando a responsabilidade. O senhor está com uma taxa de isolamento superior a 60%, né, aí no município? Exatamente. É assim que eu ia completar. A nossa taxa está acima de 60%. Nós temos o hospital regional aqui que tem capacidade de 40 leitos, mas só tem 10 leitos hoje. O governo falou que ia colocar mais 10 agora, dia 15 de abril, não colocou, que acaba sendo também uma retaguarda para o litoral norte, né? Esse hospital regional que foi entregue agora no final do mês de março. Então, a gente vem pesando, equilibrando, né? Eu costumo falar que o nosso objetivo é cuidar de vidas, né? Da vida do cidadão e também da vida do comerciante, mantendo o equilíbrio e traçando toda essa estratégia, todos esses planos para a gente sair na hora correta, de maneira segura. Muito bem, prefeita Jaqueline, nossa única mulher aqui no debate, uma honra você estar com a gente, prefeita. E aí, prefeito, eu queria te fazer um adendo aí na pergunta que eu já fiz para os três, em relação a essa sobreposição de poderes, né? Vamos imaginar se o governo federal elaborasse um decreto reabrindo o comércio. A Justiça já determinou que só os estados e municípios têm esse poder. Só que os municípios estão fazendo as suas reaberturas e estão sendo suspensas, né, pela própria Justiça. A senhora acha que isso é correta? Essa sobreposição de competências, ela está existindo de fato? De fato, Paulo e colegas, nós tivemos, no dia 15 de abril,
a decisão em sessão plenária do STF com relação a uma ADI sobre a possibilidade do governo federal legislar tirando a autonomia dos estados e municípios ou usurpando ou restringindo essa autonomia no tocante a ações de saúde. De forma unânime, os nossos ministros do STF entenderam que a competência para legislar sobre ações na área de saúde pública é dos 3 entes federativos, União, estados e municípios. E isso, de fato, é o entendimento correto, porque no artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, existe essa previsão. Eis porque o STF assim entendeu em sua unanimidade. De forma que, embora nós, obviamente, entendamos as razões do decreto estadual quanto a quarentena, que irá até o dia 10 de maio, ontem nós também prorrogamos a quarentena até o dia 10 de maio. Sorocaba foi a primeira cidade a decretar o estado de emergência, isso no dia 13 de março, na sequência, o estado de calamidade. E, segundo o nosso secretário de Saúde, o coordenador técnico de combate ao Covid-19, isso fez com que Sorocaba, embora uma cidade que tem em torno de 700 mil habitantes, tenha níveis hoje aceitáveis de casos suspeitos, casos de óbitos por conta do coronavírus. Mas voltando à questão dessa decisão, desse entendimento jurídico, cabe, sim, aos municípios, dentro da autonomia que a Constituição Federal prevê, legislar sobre questões de saúde. E até achei interessante esses dias o comentário nos meios jurídicos era de que essa autonomia é com relação às restrições. Você pode restringir mais, não restringir a menos. Ora, se fosse nesse sentido, não havia nem necessidade dessa decisão do STF. E a autonomia não diz respeito à restrição. A autonomia ela tem um sentido amplo, justamente para dar essa flexibilidade ou essa liberdade para o indivíduo se determinar. De forma que, com relação à flexibilização, as ações ou a essencialidade dos serviços, quem define efetivamente, segundo a decisão do STF, é o gestor, seja do município, do estado ou do próprio governo federal, não podendo haver uma interferência sob pena de ferir a questão da autonomia dos poderes dos entes federativos. Muito bem, prefeitos, vocês estão aí no dia a dia, o dia a dia não é fácil, eu imagino o que vocês não devem estar passando nessa crise. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre prioridade, né? A gente vê no debate público uma discussão grande a respeito de vacina, né? Mas na minha avaliação, vacina, a discussão vai ficar para 2021 para frente. Aí, há pouco tempo, nós vimos um debate sobre remédio, né? Cloroquina, até a politização da própria cloroquina, enfim. Mas também o tempo da ciência não é o tempo daquele cidadão que vive na cidade de vocês, que precisa trabalhar, né? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: na minha avaliação, a prioridade dos municípios é o aumento do número de leitos. Em cada uma das cidades que os senhores atuam, houve aumento do número de leitos, o Estado de São Paulo ajudou com recursos para isso, a União ajudou com recursos para isso. E me corrijam, eu estou errado que essa deve ser a nossa prioridade? Vamos começar pelo Caio Mateus. Muito bem, Paulo. É claro que a gente tem que se preparar da maneira mais rápida possível para ter uma capacidade de atendimento de uma demanda maior. A Bertioga tem pouco mais de 60 mil habitantes. Ela conseguiu, no prazo de 10 dias, instalar uma nova ala de UTI em Bertioga dedicada ao enfrentamento do Covid, com 10 leitos, sendo um deles de isolamento dentro da própria nova ala de UTI, né? Somado a isso, foram cerca aí de 123 novos profissionais de uma equipe multidisciplinar da saúde para tanto fazer a gestão, funcionamento desses 10 leitos de UTI, como também de 20 leitos de retaguarda de isolamento.
Eu acredito sim, da maneira como você colocou, que essa sim é a maior prioridade, a gente se preparar para a demanda. E eu volto à colocação do colega quanto à questão da corresponsabilidade nesse momento. Se faz necessário despertar através da conscientização, da educação, de campanhas maciças, a importância da corresponsabilidade, tá? do munícipe de cada cidade, porque existe muita cobrança dos poderes públicos, seja em qualquer uma das esferas, mas a sociedade hoje, ela tem um papel fundamental para que juntos possamos vencer esse momento de enfrentamento, que é algo que nenhum gestor no Brasil e no mundo pensou em enfrentar da maneira como a gente está enfrentando nos dias de hoje, né? Muito bem. Guti, você. Bom, nós aqui, no total, hoje, já com os incrementos, nós chegamos a 1.556 leitos. Nós construímos um hospital de combate ao coronavírus, que a gente chama de 3C-GRU. 1.500 a mais, Guti? A mais ou no total? Não. Chegamos no total. No total. Né? E aí eu vou destrinchar aqui. Então, nós construímos um centro de combate ao corona, que é um hospital de campanha, onde temos 70 leitos e vai desde a baixa complexidade, passando pela média, chegando à alta e tendo também triagem, tanto para a pessoa que chega a pé e também por drive-thru. E só nesse centro a gente conseguiu atender aí aproximadamente 7.000 pessoas. A gente construiu esse hospital em 7 dias e está sendo, graças a Deus, eficaz nessa questão. Nós temos aí aproximadamente 45% de sua lotação, né? Ainda, graças a Deus, não estamos colapsando. E temos, nesses 1.556 leitos, nós temos uma capacidade ainda de mais 40%, 37%. Chegamos a 63% de ocupação nesses leitos. Então, a gente está se preparando e, se preciso for, temos já espaços para aumentar também essa capacidade de leitos. Óbvio que a gente vai esperar um pouco o comportamento dessa pandemia, né, do contágio desse vírus, para também não desperdiçar recurso público mesmo, porque nesse momento está muito complicado. Acredito que todos os prefeitos estão passando aí por maus bocados, não só por essa pandemia, mas a crise econômica que ela traz para quem faz gestão de cidade. Então, nós estamos bastante preocupados com isso, mas temos aí, na verdade, uma UPA, né, que nós iríamos inaugurar. Nós seguramos, porque se preciso for, a gente consegue colocar mais leitos também. O meu principal hospital aqui, que é o Hospital Municipal de Urgências, eu também, essa semana, eu inauguro uma ala móvel, na verdade, uma ala modular que a gente construiu, sistema de galponagem, onde iremos também segregar todo atendimento de coronavírus, para que a gente não faça a confusão nos atendimentos e aí o contágio aumente. Então, é óbvio que as cidades têm que se preparar para ultrapassar, para conseguir vencer essa pandemia. E aqui já foi falado, tem a crise na saúde por essa pandemia, mas tem a crise econômica. Então, as cidades têm que se preparar para depois começar a pensar na flexibilização. E repetindo aqui, sendo repetitivo, depende do comportamento social. Se as pessoas entenderem que é um novo modo de vida por enquanto e se distanciarem um pouco, né, fazer o distanciamento social, a gente consegue ter uma flexibilização mais rápida. Guarulhos pensa na flexibilização na fase 2 a partir do dia 6, mas se os números piorarem, a gente vai ter que recuar, não tem jeito. Prefeita, você. Bem, eu concordo com todos os colegas, isso é realmente mais do que um fator preponderante que nós tenhamos um sistema público de saúde e também um sistema particular de saúde apto a recepcionar os pacientes com Covid, e sabemos, por conta de tudo que tem ocorrido no mundo, vejam o que aconteceu na Itália, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, Coreia e outros países, que colapsaram o sistema de saúde, porque o problema maior da doença do coronavírus não é tanto a letalidade, mas sim a rapidez com a qual ela se
propaga, se dissemina e, com isso, o sistema de saúde ele não tem o suporte necessário para se adequar a essa realidade. Tanto é que a questão dos respiradores, a falta de respiradores, um equipamento médico básico para atender os pacientes com a síndrome aguda respiratória decorrente do coronavírus, é algo de extrema preocupação. Aqui em Sorocaba, o Estado disponibilizou, já que o hospital de referência que o Estado apontou é o novo hospital regional, denominado Adib Jatene. Nós temos leitos de UTI 20 e leitos clínicos 15. Esse é o hospital. Esse é o suporte que o Estado dá quanto ao coronavírus. Em nível municipal, nós temos a Santa Casa, que seria o nosso hospital municipal, que tem só para Covid 30 leitos, mais 40 leitos de UTI, com a possibilidade de ampliação para mais 20 leitos. Temos também o hospital de campanha, que nós construímos, são 84 leitos, 80 para pacientes de baixa e média complexidade e 4 de semi-intensiva. Então, a questão do sistema de saúde estar preparado é o que realmente conta para, nesse momento, nós conseguirmos combater o coronavírus. A vacina, evidentemente, é algo que nós observamos na imprensa, é o recurso que se espera, mas não é nem para daqui a 6 meses, talvez o ano que vem. Temos os antivirais, né? Hidroxicloroquina, ivermectina, remdesivir, são alguns medicamentos que estão sendo testados em laboratórios nacionais e internacionais, mas todos ainda em fase de testes. E com relação ao que a gente observa, a Alemanha, por exemplo, é aqui dos países da União Europeia que se preparou ou agiu mais rapidamente, teve o menor número de mortes por conta da testagem. Segundo a imprensa, estavam testando de 500 a 600 mil pessoas por dia. A testagem, obviamente, dá um norte para que a rede de saúde, o sistema de saúde, possa se mobilizar no sentido do tratamento, do atendimento do paciente. Muito bem. Prefeito Aguilar. Vamos lá. Primeiro, deixar bastante claro que 75% hoje do valor investido em relação a Covid-19 em Caraguatatuba, né, o combate, é recurso próprio, viu? É recurso próprio, fonte 1. A gente recebeu aqui R$ 8,00 per capita do governo do estado e o chamado 13º aí de média alta complexidade do Ministério da Saúde, né? E é pouquíssimo perto do que a gente precisa. Por outro lado, eu inaugurei uma UPA o ano retrasado e em fevereiro, 18 de fevereiro, entreguei uma outra UPA. Então, eu entreguei 2 UPAs. Elas têm ajudado bastante agora, porque quando elas forem inauguradas, eu já coloquei no mínimo 3 respiradores em cada uma delas. Então, acabou ajudando bastante. Aí eu peguei uma UPA, a UPA Central hoje, e deixei ela só para Covid. E um prédio que nós temos do lado, um centro de especialidades médicas, nós colocamos toda a urgência e emergência não Covid. Dividimos, colocamos uma tenda para o lado de fora das 2 unidades e estamos fazendo a triagem. Isso tem ajudado bastante. A gente criou aqui aproximadamente 150 leitos, sendo 120 de isolamento e 30 com respiradores. A gente tem a Santa Casa de Caraguatatuba, que é um grande suporte para a gente. É uma entidade filantrópica, a gente faz o repasse. E aí tem o Hospital Regional. O Hospital Regional ficou maravilhoso. O governo entregou no final do mês passado. Na verdade, ele só abriu para a Covid. Capacidade aí de 200 leitos. Leitos de UTI, são 40 leitos de UTI, mas só abriram com 10 leitos. A gente tem cobrado o governo do estado, porque é importante ressaltar, o Hospital Regional ele acaba sendo uma referência para o Litoral Norte, ele não é de Caraguatatuba, ele serve o Litoral Norte. E Caraguatatuba também é uma cidade de referência em termos de saúde para algumas cidades aqui da região, principalmente na questão da UTI neonatal. A UTI neonatal de referência é em Caraguatatuba. Então, hoje, eu confesso para vocês que eu não me sinto seguro para a gente falar em flexibilização, até voltando na pergunta anterior, porque a gente tem um grande número de pessoas vindo todos os finais de semana para Caraguatatuba, para o Litoral Norte. A gente até tentou por 2 vezes a questão da barreira sanitária ou do bloqueio, né, mas aí acabaram se perdendo aí por conta do judiciário. O judiciário acabou entrando e falando que não poderia fazer.
E a nossa preocupação enquanto cidade litorânea. Tá lá, uma pessoa que mora em São Paulo, vou dar um exemplo aqui. Para que ela vai ficar lá numa quarentena com as crianças? Ela vai vir para a praia, ela tem uma casa na praia. Né? Então, o nosso trabalho é um trabalho muito forte também com relação à conscientização das pessoas. Não tem sido fácil, né? Hoje de manhã eu peguei um relatório aí de FPM, Fundeb, ICMS, ISS, o próprio royalties, a previsão ainda esse mês ainda manter um pouco dentro da normalidade, mas a perspectiva para o mês que vem já é de cair. Então, são todos esses impostos que acabam ajudando na manutenção diária. E nosso foco hoje está 100% na saúde, né? E eu tenho uma equipe trabalhando já pensando na questão da retomada. A gente sempre espera e deseja que o Estado olhe com outros olhos, né? Nos olhem com mais atenção, até porque imagino que o prefeito Caio também sofra muito com isso, né? Você pega os finais de semana, a população, o povo desce, né? E aí você tem que fazer o trabalho de conscientização, que não é férias, é uma quarentena. E eu sempre uso aqui em reuniões o mesmo leito de UTI, o mesmo respirador que nós vamos utilizar hoje é para um Covid ou não Covid, né? No final, tá certo que ele não fica na mesma ala, a gente dividiu as alas. Mas se amanhã precisar tirar de uma UTI não Covid, a gente vai utilizar no Covid. E nós temos um número, uma estrutura de saúde, por mais que não seja péssima, é ruim, mas não dá para a gente absorver todo final de semana o pessoal descendo. Então, a gente, até por responsabilidade, a gente tem feito esse equilíbrio, né? De pensar na flexibilização e com segurança. Muito bem, senhores, nós estamos já nos encaminhando aqui para o final do nosso debate aqui sobre o coronavírus nos municípios, né? Principalmente esses 4 municípios. E uma última pergunta, né? Queria começar pela prefeita Jaqueline. A questão da testagem, né? Da subnotificação. Vocês fazem ideia de como que está essa situação em cada um dos municípios? Vamos começar pela prefeita. Bem, eu acredito que a subnotificação é algo recorrente em todo o mundo. No Brasil, com certeza, isso ocorre. Então, hoje, vejam, nós temos óbitos confirmados 13, casos confirmados 73. Até ontem ou anteontem, nós tínhamos uma demanda reprimida de testes no Adolfo Lutz, em torno de 17 mil exames que aguardavam liberação de resultados. Na semana retrasada, o governo do estado liberou mais 5 unidades regionais do Adolfo Lutz para realizarem os exames RT-PCR, que são aqueles exames feitos com suave, retira material da mucosa nasal e bucal, e daí nós temos um exame com uma confiabilidade em torno de 94%, e a partir do segundo dia de contaminação. Os testes rápidos, eles servem para dar um norte quanto ao número de contaminados, porque o teste rápido, que é o IgG e IgM, ele vai apontar a partir do 6º, 7º dia de contaminação. E a presença de anticorpos, se o paciente está ou esteve com o Covid. Nós já pedimos para o secretário, determinamos ao secretário adquirir 2.500 testes PCR, mais 1.500 testes rápidos. Lógico que é muito pouco, mas pelo menos de início para que a gente possa fazer essa testagem nos nossos servidores da saúde e também naqueles pacientes que se encontram nas UPHs. Esclarecendo que aqui em Sorocaba nós temos 3 UPHs, que seriam os prontos-socorros. Um deles, a UPH da Zona Leste, hoje, ele se destina única e tão somente ao atendimento de pacientes com síndromes gripais, síndromes respiratórias. Muito bem. Caio Mateus, Bertioga, como é que está essa questão? Olha, muito bem colocado pela colega Jaqueline, de Sorocaba. A Bertioga, como eu disse, uma cidade pequena, caçula aqui da Baixada Santista, da região metropolitana, das 9 cidades, pouco mais de 60 mil habitantes. Existe significativo esse delay ainda do número de pessoas suspeitas até chegar ao teste. Bertioga, proporcionalmente para pouco mais de 60 mil habitantes, são 24 casos suspeitos hoje. A gente tem teste rápido também, mas como a prefeita acabou de colocar, depende da contraprova também.
Mas, enfim, a gente percebe aí o esforço do governo estadual também para vencer essa demanda. E Bertioga está com 24 casos suspeitos hoje, Paulo. Muito bem. Prefeito Aguilar, e aí, quantos suspeitos em Caraguatatuba? Aqui nós temos 41 casos suspeitos, diminuiu bem de ontem para hoje. Eu até acabei de pedir um relatório para a minha chefe da epidemiológica, porque alguns testes se perderam, viu, Paulo? Infelizmente, eu não sei se aconteceu também com meus colegas prefeitos, mas no Instituto Adolfo Lutz... Se perdeu como? Explica um pouquinho melhor para mim. A gente mandou para o Adolfo Lutz, né? Mas eu não sei se houve troca. Até o governo parece que se manifestou em relação a isso aí. Eu até pedi um relatório exato, porque quando se fala que lá não tem mais exames, olha, acertamos as nossas demandas, né? A população quer saber aqui na ponta. E como bem explicou aí a prefeita Jaqueline, né? Eu como biomédico, ela foi, assim, foi certeira na questão dos testes rápidos e do PCR, né? Aqui nós estamos adquirindo os testes PCR com o SUAB. A gente tem a ideia de comprar 5 mil testes. Já fizemos boa parte desses testes em particular da nossa equipe da saúde. Não sei como é que está com os senhores aí, mas eu imagino que também esteja ruim com relação aos profissionais da saúde. Eu estou com 80 profissionais de saúde hoje afastados, né? Alguns, inclusive, já estão voltando, né? Então, a gente tem se preocupado bastante com essa subnotificação. Perfeito. A gente tem acompanhado e a gente vai mudar agora um sistema, Paulo. A gente vai... apareceu com a síndrome gripal aí, a gente vai tentar isolar esse paciente, acompanhar e fazer a tomografia. A tomografia é um pouco mais rápido, que dá um aspecto lá de espelho de vidro, alguma coisa assim, tecnicamente. Então, nós estamos trabalhando agora para não deixar com que esse paciente vá embora e depois ele volte direto para o respirador. Então, um trabalho que nós começamos hoje já começamos esse trabalho. Tá certo que nós vamos encher bem o nosso isolamento, mas pelo menos a gente não tem a recorrência depois. Muito bem. Guti, a realidade da subnotificação de Guarulhos. Nós temos aí casos em investigação, são 2.296. 2.000 casos, Guti? Em investigação, né? Confirmados nós temos 320. E temos aí em investigação, só em investigação, 63 óbitos, 43 confirmados. Então, é muita coisa. Por isso que eu digo, de novo, para que a gente consiga fazer o plano de reabertura econômica, a gente precisa que essa curva venha para baixo. Ela, além de ser achatada, porque ela está subindo no estado inteiro, então ela tem que ser trazida para baixo, né? Ficar mais flat, para aí, de fato, a gente conseguir cumprir esse cronograma de flexibilização. Mas quanto aos testes, a gente vem testando de uma forma insuficiente, falta testes, a gente já recorreu, já pediu ao governo estadual, ao governo federal, porque é caro. Quando acha, né, e os prefeitos todos sabem disso, quando a gente acha para comprar, é caro, a gente não tem a certeza da entrega. Então, é um momento muito complexo para qualquer prefeito, qualquer gestor. Nós temos lá no nosso hospital de campanha também um tomógrafo, né, dentro de um caminhão, né, que a gente consegue fazer, então é um anexo ao nosso hospital, e a gente consegue fazer esses testes por tomografia, que também tem um grau de assertividade bastante grande, né, que é como o prefeito falou e me antecedeu, o prefeito Aguilar, no qual a gente consegue ter aí acima de 90% de assertividade, e a gente vem testando a população, mas é insuficiente, né? Uma população de 1.400.000 habitantes, a gente precisa testar mais até para enxergar aí o mapa de calor, aonde são os maiores problemas, porque senão a gente só enxerga no que já está notificado ou que a gente tem óbito. Então, a gente precisa fazer uma testagem muito maior, seja através do PCR, seja através do teste rápido, mas ainda precisa aumentar muito. Países que estão sendo mais exitosos nesse combate estão fazendo uma testagem mais em massa, e é o que a gente precisa. Mas o problema é recurso e também achar fornecedor confiável, com preço justo. Respirador, a mesma coisa, estamos tendo dificuldade para achar, e aí o preço triplo, quádruplo do que era antes da pandemia. Então, é uma situação complicada, mas a gente vai superar, não tenho dúvida disso. Muito bem, prefeitos, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Nós estamos chegando agora no nosso final. Um recadinho breve aí de cada um. Prefeita Jaqueline, muito obrigado pela sua participação.
Eu agradeço a você, Paulo, a todos os colegas, a possibilidade da gente estar aqui interagindo, conversando sobre esse problema que assola todo mundo. De fato, como algo que foi enfatizado, corroborado por todos os colegas prefeitos, o que se impõe hoje é o isolamento social. Graças ao isolamento social é que alguns países, alguns municípios, alguns estados estão conseguindo achatar a curva. O que importa agora é achatar ou involuir, diminuir a evolução dessa curva. E a partir daí teremos tranquilidade para pensar quanto à flexibilização das atividades, a retomada gradual das atividades econômicas, porque, independentemente, e aliás, o principal, evidentemente, é salvar vidas, é manter a saúde das pessoas, mas temos que nos lembrar que as perdas econômicas, as perdas de arrecadação que todos nós experimentaremos, e com a perda de arrecadação, todas as ações governamentais que se pretendia fazer estarão muitas, não serão possíveis de serem realizadas. Perfeito. Só para Sorocaba, há 2 semanas atrás, nós com um PIB, uma queda prevista de 1,8% do PIB, nós teríamos uma arrecadação a menor, uma retranca na nossa receita em torno de 236 milhões. Se o PIB for a menos 3%, como já existe a previsão no mercado, nós teríamos aí praticamente o dobro. Então, de fato, todos nós experimentaremos muitas perdas na nossa receita. Perfeito. Prefeita, muito obrigado. Prefeito Aguilar, valeu. Obrigado, Paulo. Paulo e todos da Jovem Pan, meus colegas prefeitos. Não tem sido dias fáceis, tem sido de muito desafio, mas como eu sempre falei, desde o começo, nossa prioridade é salvar vidas. Eu não acredito que se a gente abrir hoje de forma desregrada, nós vamos conseguir ter êxito. Então, o êxito vai se dar a gente planejar essa saída, né, desse isolamento, a volta, a retomada da economia, com bastante segurança, com bastante critério, dividindo a responsabilidade ou partilhando a responsabilidade com a população, com o empresário, de forma que todos estejam na mesma sintonia. A gente só vai conseguir vencer se estivermos juntos. Obrigado, Paulo. Obrigado, meus amigos prefeito. Um abraço a todos. Um ótimo final de semana aí para todos. Prefeito Caio Mateus, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Paulo. Aguardo você novamente aqui em Bertioga. Já fazem quase 2 anos. Sucesso aí nessa nova etapa da tua vida. Parabéns aí pelos programas, eu tenho acompanhado. Desejar sucesso também a todos os colegas prefeitos. Tenho certeza que é também nesses momentos de crise que a gente tem a oportunidade de crescer, de se superar. Todos estão mostrando aí raça, competência, dedicação 100%, e dizer que hoje, sem sombra de dúvidas, a palavra de ordem chama-se corresponsabilidade. A gente despertar a consciência de todos, né? E a gente trabalhar aí de maneira, com sinergia, com equilíbrio, com sensatez, e gradativamente, eu volto a dizer, eu respeito a característica de cada município. Cada um tem seus diferenciais, suas peculiaridades, sua base econômica, mas a questão do equilíbrio. A Bertioga, ela entende, ela está no momento que dá para flexibilizar de maneira gradativa, consciente e responsável. É claro que outros municípios têm uma realidade diferente, mas eu tenho certeza do empenho e da dedicação de todos. Um forte abraço a todos. Muito bem. Por fim, Guti, valeu, cara. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Paulo, a todos da Jovem Pan, agradeço o Caio, o Aguilar Júnior, prefeitos jovens aí, raçudos, trabalhando duro para vencer essa pandemia que nunca nenhum gestor teve esse desafio, é tudo muito novo para todo mundo, parabéns a vocês. A Jaqueline que nos deu uma aula, a prefeita que nos deu uma aula de direito aqui, obrigado também a todos vocês, boa sorte, nós vamos vencer esse coronavírus, não vai ser fácil, vai ser duro. Vamos continuar não conseguindo dormir, fazendo o máximo que a gente pode, mas o nosso dever é o pacto pela vida e salvar o máximo de pessoas possíveis. É isso que a gente tem que fazer. Obrigado.
Muito bem, chegamos ao nosso final aqui de mais um debate. Muito obrigado a você que ficou com a gente participando e fica ligado na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, porque nós estamos aqui fazendo vários debates como esse que você assistiu. E não se esquece, o melhor remédio para combater o coronavírus é informação. Se informe aqui com a gente. Valeu, até a próxima. Coronavírus, a crise em debate.